Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Felipe Anderson tem edema na coxa e deve ser desfalque do Palmeiras contra o Flamengo. O Palmeiras confirmou que Felipe Anderson sofreu um edema na coxa direita após exames realizados nesta sexta-feira. Apesar de não haver lesão grave, o atacante realizou trabalho interno. Com isso, dificilmente estará disponível para o clássico contra o Flamengo amanhã. O jogador sentiu o incômodo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Ceará e precisou ser substituído aos 11 minutos, dando lugar a Mike. Esta é a segunda vez na temporada que Felipe Anderson sofre com problemas físicos. Ele já havia ficado um mês afastado no início do ano devido a uma pubalgia e lesão na coxa esquerda. O atleta vinha tendo uma boa sequência, desde seu retorno vinha sendo titular e apresentando bom desempenho com 18 jogos disputados, 10 como titular e uma assistência. Para o duelo contra o Flamengo, Abel Ferreira contará com o retorno de Rafael Veiga e Alan, que estavam poupados no último jogo. No entanto, além de Felipe Anderson, o Palmeiras também terá as ausências de Bruno Rodrigues e Richard Rios. Clássico quente no fim de semana não terá o atleta disponível e a tendência é de Maurício continuar no meio. O clássico entre Palmeiras e Flamengo será decisivo para a liderança do Brasileirão betano. O Verdão, com 22 pontos, pode ampliar a vantagem para 7 caso vença, enquanto o rubro-negro, com 18, busca encurtar a distância. A partida será no Allianz Parque. Apesar do edema, o prognóstico para Felipe Anderson é positivo, e ele deve se recuperar a tempo da Copa do Mundo de Clubes em junho. Enquanto isso, Abel Ferreira deve optar por Veiga, Estevão ou Giovani para substituí-lo no ataque contra o Flamengo. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Brasileirão. Final de semana de clássico interestadual aqui no Allianz Parque. O Palmeiras vai receber o Flamengo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dos times mais vencedores do século no futebol brasileiro, frente a frente. São jogos que um cara sempre sonha com jogar e cara, nós somos abençoados, né, por ser parte desses jogos assim. Então acho que preparando da melhor maneira, a gente só prepara, treina e se Deus quiser, no jogo as coisas vão a sair como a gente planeja e tomara que com mais 3 pontos. A briga é pelo Campeonato Brasileiro, mas não vale a liderança. Isso porque o Palmeiras está no topo com 22 pontos e o Flamengo em segundo lugar tem 18. Ou seja, se o Verdão vencer, abre a vantagem, amplia a vantagem para 7 pontos. E se o Flamengo vencer, a distância diminui para 1 pontinho, mas o Verdão segue como líder. O Flamengo é uma grande equipe, a gente sabe que ele nos últimos anos também conquistaram grandes títulos. É uma equipe que tem tido bastante rivalidade com o Palmeiras, né? Nessa questão das duas equipes estar sempre brigando por título, sempre se enfrentando. Para estar o mais preparado possível, o elenco alviverde se reapresentou nesta sexta-feira, depois de garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil em duelo diante do Ceará na última quinta-feira. E com boas notícias no treino desta sexta, aqueles que atuaram por menos tempo contra o Ceará fizeram uma atividade tática em campo reduzido, conduzida pelo técnico Abel Ferreira, e 2 jogadores que não atuaram contra o Ceará estiveram presentes, participaram das atividades normalmente. Casos do Rafael Veiga, que se ausentou do último jogo por causa de uma lombalgia, e do Alan, que foi preservado. Por outro lado, Felipe Anderson, que sentiu dores na coxa direita no duelo contra o Ceará, passou por exames nesta sexta-feira, não teve lesão identificada, mas teve sim um edema muscular e por isso é desfalque para o clássico interestadual contra o Flamengo. Quem também não estará à disposição é o Richard Rios, mas ele porque vai cumprir suspensão, assim como o técnico Abel Ferreira, que vai deixar tudo no jeito, mas que não poderá estar à beira do gramado para comandar o time nesse duelo super importante pela 10ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar aqui no Allianz Parque no próximo domingo para Palmeiras e Flamengo às 4 horas da tarde. Vamos conhecer um pouco mais do adversário. Contratar o Almada, olha só, hein? Ó,
Vamos falar então sobre Palmeiras e Flamengo, esse jogo domingo no Allianz Parque, um jogo muito importante porque é uma briga entre os dois primeiros colocados aí, né? Os dois que estão brigando no topo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras abriu 4 pontos na última rodada, se perder fica só 1 pontinho, agora se ganhar abre 7, é uma boa vantagem. Ô Hernan, algumas preocupações, né? Felipe Anderson, que saiu ontem aos 11 minutos de jogo para a entrada do Mike, o Veiga também com uma lombalgia. Como que estão esses jogadores? Será que eles podem estar em campo aí no fim de semana ou não? Vamos colocar como dúvida os dois. O Felipe Anderson fez um exame agora há pouco, não foi constatada nenhuma lesão. Ele teve um edema na coxa esquerda, no músculo da coxa, que ontem ele sentiu lá uma beliscada e ficou difícil de correr. E aí, na hora, ele avisa o Dr. Pedro Potin, que era o médico que estava trabalhando ontem no jogo, e aí ele já começa a fazer um tratamento. Então, fez o exame hoje, não apontou lesão, que é uma boa notícia. E aí ele tem esse edema e vai tratar para ver se joga, se fica à disposição, joga contra o Flamengo. Esse é um ponto, vamos colocar como dúvida. Assim como o Veiga. Só que o Veiga, a situação do Veiga é um pouco mais animadora. O Veiga, ele treinou normalmente na segunda. Na terça, ele teve essas dores e aí o Palmeiras imediatamente fez um exame na terça no Veiga, quando ele sentiu essas dores ali, a lombalgia e tal, que detectou a lombalgia. Não teve lesão também. E na quarta, no dia do jogo, o Veiga treinou bem, treinou normal. Na quinta, eu estou trabalhando com quarta, mas é quinta. Então, na quarta, o Veiga treina, na quinta ele fica fora do jogo. Senão hoje quintou, não pode ter vinho. Quinta pode ter vinho também. Pode, lógico que pode. A gente está quebrando o raciocínio do Hernan, está dando informação, PVC. Vamos lá, vamos voltar. Momento sério deste programa, sério. Vamos voltar para o corte, então. Vamos lá, o Rafael Veiga, o que acontece? Ele treina durante a semana normalmente, chega na quarta-feira, ele sente dores, faz um exame, não tem lesão, mas é detectada uma lombalgia. E aí, na quinta-feira, dia do jogo, ele treina normalmente. E aí animou todo mundo. Então, o Veiga possivelmente estará na lista de relacionados para o jogo contra o Flamengo. Mas ainda colocado como dúvida, né, pela questão da evolução, como é que pode ser o treino hoje, se ele sente, na sexta-feira, principalmente no sábado. Então, são 2 jogadores que ainda vamos colocar num padrão de dúvida. Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo de Clubes, como vem sendo chamado, não é uma preocupação. Não. E nem o Paulinho. O Paulinho, o que acontece com ele? Ele está com esse trabalho especial de condicionamento físico e quando o Paulinho tem uma minutagem maior, e ele jogou quase que o jogo inteiro contra o São Paulo, aí ele tem que ter um trabalho à parte maior. Então, por isso que ele ficou fora. Muita gente falou, o Paulinho tá não sei o quê. Eu vi uns trouxas até falando o cara está se formando em medicina no Palmeiras, tudo torcedor trouxa. Quando ele tem uma carga maior, ele tem que fazer um trabalho à parte maior. E tudo isso é cronograma para ele estar 100% no Mundial. E porque ele é, em tese, o substituto do Estevão. Pensando no segundo semestre. Claro, assim, qual é o jogador do elenco do Palmeiras? O Veiga pode, o Felipe Anderson pode o seu Alan, o Luigi. Mas quem é um jogador que foi contratado para tentar ter um protagonismo como o que o Estevão tem hoje? O Paulinho. Só que se ele teve uma lesão grave... O Vitor Roque em outra função, né? Na função do centroavante, mas o Vitor Roque foi a grande contratação da janela. O Paulinho teve uma lesão grave, importante, foi contratado com a lesão grave, sabendo que iria se recuperar, tem um processo de recuperação, o Estevão vai embora depois do Mundial, o Paulinho vai ficar depois do Mundial. O Paulinho não tem a mesma característica do Estevão, mas é decisivo. E o Estevão também é decisivo, de modos diferentes, mas é decisivo. Palmeiras e Flamengo, tem uma curiosidade só, não é uma informação só para maluco pro futebol, tipo eu. Eu tenho feito uma brincadeira que é a seguinte, né? Todo adversário do Palmeiras no Allianz Parque vai jogar disfarçado de maior rival, né? Vai de camisa branca, calção preto e meia branca. Botafogo só joga no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O São Paulo joga no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O Flamengo tem jogado no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O Ceará ontem jogou de camisa branca, calção preto e meia branca. Qual é o uniforme do Corinthians? O maior rival do Palmeiras é o Corinthians. Então vai todo mundo disfarçado de maior rival. A CBF deu uma liberação
e o Flamengo vai jogar de camisa rubro-negra. Depois de 3 anos vai jogar de camisa rubro-negra, calção preto e meia rubro-negra. Então vai jogar cada clube com o seu rosto. Palmeiras de camisa verde, calção branco e meia verde. O Flamengo de camisa rubro-negra, calção preto, para diferenciar do calção branco do Palmeiras, e meia rubro-negra. Que acho que é o que devia acontecer. O Botafogo não precisa jogar de branco contra o Palmeiras. O Palmeiras não precisa jogar de branco contra o Flamengo no Maracanã. Nem o Flamengo de branco contra o Palmeiras. Sempre jogou o Palmeiras de verde e o Flamengo de rubro-negro. Por que tem que jogar de branco? As curiosidades de Paulo Vinícius Coelho. Essa mente brilhante, não é, PVC? Ou meio maluca. Geralmente as duas coisas estão unidas, tá? Ô, Hernanzito, como é que vem, por outro lado, esse Flamengo, né? Você fez o jogo do meio da semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, uma vitória por 4-2, em que o Felipe Luiz pôde mexer muito no time. Teve aí um dia a mais de descanso para essa partida, porque jogou na quarta, Palmeiras na quinta. Mas na semana que vem, o Flamengo tem um jogo decisivo pela Libertadores contra o Tátira, enquanto o Palmeiras está de boa ali, classificado como primeiro geral da fase de grupos da Libertadores. O que é que pensa o Felipe Luiz em termos de planejamento para essa partida? O que é que ele pode levar a campo? E que importância que o Flamengo está dando, que peso o Flamengo está dando para esse jogo? É o jogo para marcar presença e confiança. Então, assim, o que se imagina você vence o Palmeiras, que tem sido um rival importante, né? Tem sido um rival direto. Aí você ganha uma confiança para você vencer o Tátira. E com todo respeito ao Tátira, o Tátira não é o Córdoba lá que te surpreendeu. É um adversário tecnicamente inferior. Vai jogar no Maracanã lotado, Maracanã que vai estar pulsando, aquela coisa toda. Então, assim, o Palmeiras é visto como o adversário a ser batido e o adversário que o Flamengo quer surpreender no Allianz Parque. Então, o Felipe Luiz vai com o que tem de melhor, vai usar o time principal, as suas peças principais, para ir para cima do Palmeiras. O Pedro, entendo que o Pedro, até pela minutagem de 90 minutos, não deva começar a partida. Não começa jogando. Deve ir de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, inclusive, era mais um que eu estava tentando lembrar ontem dos jogadores de tênis assistindo o jogo no banco de reservas. Era Léo Ortiz, era o Bruno Henrique, era o Luiz Araújo, enfim, eram alguns atletas. Então, esses atletas que descansaram, então o Flamengo vai com o time principal. Léo Pereira, Léo Ortiz, vai com o Varela de lateral direito. O Wesley está suspenso. O Wesley está suspenso, então vai com seus principais jogadores. Mas ele tem o Pulgar ainda machucado, pode ser dúvida. Tem o De La Cruz machucado, pode ser dúvida. E tem o que vai acontecer. Gerson inteirão. E um duelo interessante entre treinadores também, hein? Felipe Luiz e Abel. Aliás, ontem, para você, o Abel falou... Sim. Deu uma letra ali do Felipe Luiz, meio que protegendo o Felipe Luiz, não foi? Como é que foi? Foi, ele na verdade, a pergunta foi como jogar... Pode lembrar bem a pergunta, hein? Não, eu lembro assim, na Libertadores a gente até usou um termo aqui, classificou descansando o elenco, rodando o elenco. E aí foi mais ou menos nesse sentido, como rodar o elenco aqui, jogo difícil, Copa do Brasil e tal, mas... também pensando em descansar para o próximo jogo. E aí ele falou dessa coisa de, tipo, todo mundo cobra do treinador. Se ganhar, o treinador é top. Se perder rodando o elenco, o treinador é burro. Quando ele não faz gol. Quando não faz gol. E aí, aí tem aquela coisa do jogador que não faz gol, não é o treinador que está lá para chutar. Então foi algo meio Felipe Luiz, na linha do Felipe Luiz, e ele defendendo um pouco o trabalho. Lembrando a coletiva em que o Felipe Luiz falou isso, é interessante, né? Esse respeito entre os treinadores. Mas em campo, o respeito fica em segundo plano. Quer dizer, o respeito sempre aparece, né? Mas tem o duelo entre os adversários. Vamos ver na prancheta, PVC? Eu separei só 2 possibilidades do jogo. Porque o Flamengo tem posse de bola o tempo inteiro. E o Palmeiras, aquilo que eu falei. O Palmeiras vai fazer o quê? O Palmeiras vai pressionar a saída de bola, vai afogar o adversário, como eu falei. O grande mérito do Palmeiras hoje não é matar o adversário, é afogar o adversário. Ele afoga o adversário e recupera a bola o tempo inteiro. Só que tem uma saída do Flamengo que é histórica já, que é conhecida, que é perigosa, que é a saída do Léo Ortiz, que domina, que vai tirar um dos marcadores e vai procurar o Gerson nesse setor do campo. Se o Flamengo passar dessa primeira linha aqui, aí a gente vai ver uma sequência no campinho 2, que é o Flamengo circulando bola. Eu coloquei só o Flamengo na frente,
porque vai ficar muito poluído, mas você vai entender que tem a defesa do Palmeiras aqui. Pensando em Luiz Araújo, Arrascaeta e Michael, e Bruno Henrique de centroavante, e o Varela de lateral, porque o Wesley está suspenso, pode ser diferente, pode jogar o De La Cruz, que vai fazer esse papel do Gerson, e aí o Gerson vem fazer o papel do Luiz Araújo. Se passar aqui, você chega na frente com 5 contra 4 da defesa do Palmeiras. O Palmeiras está marcando muitas vezes individual na saída de bola, naquele afogamento que eu mostrei, mas quando a bola chegar aqui na frente, é muito difícil parar o Flamengo na circulação de bola do Flamengo. Vale a lembrança que a gente falou ontem. 35% das finalizações do Flamengo são Arrascaeta mais Pedro. O Pedro não deve começar jogando. Mas 22% são Gerson, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Então, cuidado, porque aqui é que está o perigo do Flamengo, se o Flamengo passar essa primeira linha, principalmente. E não deixar o Léo Ortiz jogar, para o Palmeiras é muito importante. Para o Flamengo, muito importante que jogue o Léo Ortiz. Pensando nesse jogo aí, para vocês, o Palmeiras vive um momento melhor, os resultados dizem isso, né? Primeiro colocado na fase de grupos da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, joga em casa. O Palmeiras está muito em vantagem nessa partida? Eu me lembro muito de 2019. Não acho de vantagem. Vou voltar para o retrospecto que a gente citou ontem. No gramado sintético do Allianz Parque, que é 2020 para cá, foram 7 jogos. Foram 6 jogos. 4 empates, 1 vitória para cada lado. Então, no gramado sintético, não tem tido vantagem. O Flamengo tem até vantagem no retrospecto do Allianz Parque. Mas até 2019 era gramado natural. O último jogo no gramado natural foi aquele 3-1 que derrubou o Mano Menezes em 2019 no Palmeiras. Eu lembro muito de 2019 por outro motivo. Lembra que em 2019 o Campeonato Brasileiro parou na 9ª rodada por causa da Copa América, que era disputada em território brasileiro. Sim. E na época, as pessoas diziam assim, já é campeão. Palmeiras já ganhou o campeonato. Não precisa nem disputar o campeonato. E o Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que era o Santos. 5 pontos de vantagem. É claro que se abrir 7, não vai ser campeão na 10ª rodada, nem na 11ª. Antes da paralisação do Mundial, não tem campeão brasileiro. Campeão em fevereiro é só a escola de samba. E campeão em junho é só time de quadrilha. Então, não tem essa. Mas, comparando com 2019, quando diziam o Palmeiras já é campeão, naquela ocasião, o Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem. Se ganhar domingo, pode abrir 7 pontos de vantagem sobre, eventualmente, o segundo colocado, dependendo do Cruzeiro e do Bragantino, que vai ser o Flamengo. Aliás, são confrontos bem equilibrados no Allianz Parque. São 3-2. O Flamengo costuma ser uma pedra no sapato aí para o Abel Ferreira, na verdade, né? Desde 2017, ou seja, antes do Abel Ferreira. Pelo Brasileiro, o Flamengo não perde no Allianz desde 2017. 11 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 2 vitórias do Flamengo. E o que chama a atenção, aí eu vou chamar o retrospecto do Abel, né? Desde que o Abel está no Palmeiras. Nunca fez mais do que 2 gols no Flamengo. Olha só. Não, curioso. Fez um vai 4-3 ser da suave, Supercopa. então. Vai Só ser na um confronto Supercopa. equilibrado. Então, mas No aí, Brasil, não no Allianz Parque. então, mas aí a gente falando de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Na Supercopa foi 4-3, não abriu 2 gols de vantagem. Fez 4 gols, mas não com 2 de vantagem. Aliás, este é o tema da nossa enquete Palmeiras e Flamengo pelo fim de semana. Quem vai brilhar no Clássico? Quem vai ser o personagem? Quem vai se destacar? Estevão, Vitor Roque, Pedro ou Bruno Henrique? Vocês podem votar aí. PVC e Hernan já deram uma dica de que o Pedro não começa jogando, ou seja, as chances dele diminuem, mas a gente sabe que quando o Pedro aparece é sempre um grande perigo, né? Então, votem aí, deem um nome também quem vocês acham que pode aparecer. Por enquanto, Estevão vai ganhando em 45%. E depois o Pedro, 30%. Ou seja, está com moral o Estevão depois do jogo de ontem. Só para dar um pitaco dessa questão do favoritismo, eu acho que é muito para esse jogo 50-50. Eu não consigo dar nem mais um pontinho a mais, nem para um nem para outro. Mas o André, o Palmeiras é o líder da Libertadores, do Brasileiro e tal, e o Flamengo está oscilando. Eu acho que na hora que você coloca os 2 times em campo, o equilíbrio é muito grande. Muito grande. E aí eu estou falando de, apito inicial, bola rolando, os 2 times, deixa o resto para trás. É equilibrado muito, muito, muito.
A gente já sabe que quem der palpite de que um dos dois vai ganhar, você já sabe quem perdeu. Você que deu palpite. É isso. Eu ali tentando entender. É isso. Ô PVC, a gente viu uma movimentação nos bastidores aí envolvendo a política do Palmeiras com a interdição da Arena Barueri, né? Quando a Federação Paulista de Futebol fez essa interdição na Arena Barueri, alegando questões de segurança, certo? Sim. A alegação é que estava em obras e pelo Regulamento Geral Exato. de Competições da Federação Paulista, um estádio, quando está reconhecidamente em obras, não pode receber público, então não pode receber jogos e só jogos sem público. Perfeito, bem explicado. Leila Pereira não gostou muito da história, achou que era uma retaliação por ela ter se colocado na chapa, né, como apoio à chapa de Samir Chaldi à presidência da CBF, que era a chapa ali de oposição, embora tenha sido uma chapa única, porque foi a única que conseguiu todos os critérios para se candidatar, havia ali um concorrente que era o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Essa situação foi resolvida. Agora a Federação Paulista de Futebol liberou a Arena Barueri? Liberou, segundo a federação, ontem à tarde já estava com a certeza de que seria liberada hoje de manhã. Então, quando a Leila deu a declaração ontem à noite, já se sabia que ela estaria liberada hoje de manhã, por causa do relatório de obras, o plano de obras que estava sendo feito. A federação, você pode discutir se vai ter retaliação ou não. Eu posso dizer para você que eu tenho depoimentos de 5, 6 presidentes de clubes durante o processo eleitoral do Edinaldo que disseram que votaram no Edinaldo porque tinham medo de retaliação. Então, eu não vou discutir se tem medo de retaliação de um lado ou do outro. Eu vou discutir que não pode ter retaliação nem de um lado nem do outro. A Federação Paulista diz que não retaliou, que ela cumpriu o regulamento do campeonato e não teria nenhum impacto para o Palmeiras masculino. Teria impacto para o Palmeiras feminino no Campeonato Paulista. Não vai haver porque desde hoje de manhã o Arena Barueri já está liberada de novo com base no plano da obra que foi mostrado pelo Palmeiras ontem à tarde e já está liberada. Independentemente disso, vou voltar a dizer uma coisa que eu disse no começo da semana. A Leila tem todo o direito de escolher o candidato que ela queira. O Samir Chaldi é o candidato dela e é absolutamente perfeito. E ela diz que ela escolhe o Samir Chaldi porque o Samir Chaldi atende a toda a plataforma de governo que o Palmeiras pleiteia há muito tempo. Entre essa plataforma, a Fair Play Financeiro. Bom, ela voltou a dizer isso ontem para o Mauro Naves na transmissão da Amazon Prime. O Samir Chaldi não conseguiu explicar o que é Fair Play Financeiro na entrevista que concedeu para o Charla Podcast no último sábado. Eu não sei se desde sábado até hoje, que é sexta-feira, o Samir Chaldi já aprendeu já teve uma aula com a Leila sobre Fair Play Financeiro. Mas o fato é que a Leila apoia um candidato que não conseguiu explicar o que é Fair Play Financeiro. Ele perguntado sobre Fair Play Financeiro, ele disse, é muito difícil um clube que ganha 1 concorrer com um clube que ganha 20. Desculpa, isso não é Fair Play Financeiro. Então a plataforma, ele precisa saber explicar. Foi um tema aí que ganhou destaque, né, por conta da declaração dele e dos critérios que a Leila diz que usa para uma votação à presidência da CBF. Mas ela tem todo o direito de votar, escolher um candidato. Processo democrático, pode escolher o que quiser. Vamos falar sobre o São Paulo um pouco, porque a gente vem falando do São Paulo bastante ao longo dessa semana, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Mundo de Clubes. Uma estrutura assim, mas parou no tempo, né? E quem diria que o Palmeiras hoje ia estar assim, né? No centro aí do mundo em relação à estrutura, né? Comparada aí com clubes europeus, enfim, quem diria, né? Quem pegou aquela época lá atrás vai entender bem o que eu tô falando. Você, torcedor palmeirense, enxergava que o Palmeiras poderia um dia ser referência, né? O Palmeiras é referência no Brasil, na América do Sul, e até na Europa, para alguns clubes aí, porque eu vejo muitos jogadores falando, tem clubes da Europa que não tem a estrutura que o Palmeiras tem, né? E um desses ex-jogadores aí, dirigentes, né, que estavam lá, até comparou com a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, né, que as melhores empresas buscam estudantes, né, de Harvard aí, de Harvard para contratar.
e os clubes de fora vêm no Palmeiras para contratar aí, né? A nossa base também, espetacular. Enfim, é uma gestão fantástica aí que a gente vem tendo, né? Os ex-jogadores ouviram palestras dos profissionais do Departamento de Futebol do Verdão, Departamento Jurídico e da Análise de Mercado. Os ex-meio-campistas brasileiros, Lucas Leiva e Fernandinho, e o atacante Alexandre Pato, que ainda não anunciou oficialmente a aposentadoria, eram um dos visitantes. Quem os acompanhou nas instalações garante que o grupo considerou a visita como a melhor entre todas as realizadas durante o curso no Brasil. Antes eles estiveram na Gávea, no CT do Fluminense, no CT da base do São Paulo, lá em Cotia, e na Federação Paulista, entre outras estruturas e locais. O problema, sabe o que é? É que aí os caras ficam sabendo, né, dos nossos segredos ali, de como é a metodologia, né, de como funciona essa metodologia. Óbvio, eles vão conhecer a estrutura, tal, os departamentos, mas ficam meio que, né, sabendo aí dos nossos segredos, né, do que não passa para fora dos muros da academia de futebol. Mas enfim, a gente tem que ter orgulho aí do que o nosso clube se tornou. Grande referência aí, né, a nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. E mesmo com o forte interesse da Roma em Giai, o Palmeiras não irá negociá-lo, tá? Tá definido, o Palmeiras não vai negociar o lateral argentino. O jogador está muito feliz aqui no clube e não deseja ser negociado agora também. Não é um desejo do Giai ser negociado agora. A Roma já monitora o Giai desde quando ele era do São Lourenço, tá? Claro, vai ser difícil segurar, né? Mas o Palmeiras definiu que não vai negociá-lo nessa próxima janela e muito menos, né? Essa janela de meio do ano, né? Janela, como é que é? Extraordinária da FIFA que vai abrir agora, né? Em junho, não vai negociá-lo nessa janela de meio do ano. Tá? O Palmeiras não negocia nem antes do Mundial, nem depois do Mundial. Eu acho que é uma decisão acertada aí da nossa diretoria. Hoje o Verdão encerra a preparação para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Só não tenho certeza se o treino é agora pela manhã ou à tarde. Tá? Provavelmente deverá acontecer na parte da tarde, mas a gente traz os detalhes aí para vocês. O Abel deve ter ao menos um desfalque, o de Felipe Anderson, com o edema na coxa. E a CBF confirmou a data e o horário do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, no GE, tá uma data. Em alguns outros portais está com outra data. E aí o que a gente fez? Foi no portal da CBF, né? Foi no site oficial da CBF. Então os 8 jogos da próxima fase serão conhecidos no dia 2 de junho, a partir das 3 horas da tarde, na sede da entidade lá no Rio de Janeiro, e terá transmissão da CBF TV aqui no YouTube. Vamos ver, vamos conhecer o nosso adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Palmeiras busca a primeira vitória no Allianz Parque no Brasileirão. Nós ainda não vencemos lá em 2025. Que coisa, hein? As 2 vitórias do Palmeiras como mandante foram na Arena Barueri. E então, assim, a gente tem esse tabu, né? Esse mini tabu aí para quebrar, e um tabu um pouco maior, hein? Que já incomoda um pouquinho, não é mesmo, torcedor palmeirense? Temos um tabu aí de não vencer o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro desde novembro de 2017. Naquela ocasião, nós vencemos aí a equipe do Rio de Janeiro com Daverson, né, sendo Deivinho novamente aí, sendo protagonista desse jogo, né, dessa partida aí lá em 2017. O torcedor do Flamengo tem pesadelo com o Deivinho, não é mesmo? Então vamos lá, vamos em busca aí de quebrar esse mini tabu que é de não vencer no Allianz Parque. Com certeza o Allianz Parque estará lotado, né? Com certeza aí o torcedor vai empurrar os 90 minutos, certo? Então tem esse mini tabu aí de não vencer ainda nessa temporada pelo Brasileiro lá no Allianz Parque, e esse tabu aí desde 2017 de não vencermos o Flamengo pelo Brasileiro.
Bom, Modric está de saída do Real Madrid e pode enfrentar o Palmeiras no Super Mundial. Mais um, hein? Caramba! Isso porque o Inter Miami pode contratar o meio-campista croata de 39 anos. Os caras já têm um sub-40 quase lá, né, na equipe, e parece que estão aí bem encaminhados para levar Modric. Seria mais um aí grande jogador que o Palmeiras vai enfrentar nessa primeira fase, né? O Inter Miami tem o esquadrão ali, os amigos do Messi, né? Os ex-Barcelona, e agora pode também ter um ex-Real Madrid pela frente. Caramba, os caras... Vai ser o Palmeiras contra o Sub-40 do Inter Miami. É o que eu falo, não vai ter jogo fácil, por mais que os caras, né, não estão em boa fase, não tem essa, é uma outra competição. Eles têm grandes jogadores, jogadores experientes, tá? Jogadores experientes que já viveram aí tudo, né? No mundo do futebol. Então assim, gente, não vai ter jogo fácil, nem contra Porto, nem contra o Ali, nem contra o Inter Miami. Os caras ainda podem, né, anunciar o Modric aí nos próximos dias. É só pedreira, rapaziada. Depois teve gente que falou ainda, o Palmeiras caiu num grupo fácil no Mundial de Clubes. Não tem grupo fácil, né? Os caras acham fácil porque não estão lá, né? E aí tem que desvalorizar, né? Para depois falar assim, o Palmeiras, se o Palmeiras porventura não passa, o Palmeiras caiu nesse grupo fácil aí, um investimento gigantesco para cair esse grupo fácil. Fácil porque, né? Os rivais não estão lá, muitos rivais que estão falando aí não estão lá, né? Para essa disputa. Enfim, família, vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, obrigado por estar com a gente, não esquece do like, de hypar, comenta, compartilha, mais tarde a gente volta, aquele abraço e avante palestra. Gabriel Jesus, é sonho do Palmeiras para Super Mundial e Verdão decide ir no Arsenal. Gabriel Jesus está com 27 anos. O centroavante do Arsenal vive uma temporada totalmente atípica, ao que se acostumou nos primeiros anos da trajetória profissional. O jogador tem apenas um gol e uma assistência em 17 jogos disputados no time comandado pelo técnico Mikel Arteta na época 2024-2025. A equipe de Londres assinou o contrato com o brasileiro até 2027. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus jogou no Manchester City antes de chegar nos Gunners. Com Guardiola, o atacante conquistou 4 vezes a Premier League, dentre outros títulos. Em público, a presidente Leila Pereira nega que tenha vontade em contratar Gabriel Jesus. A informação dos jornalistas Thiago Fernandes e Raíza Simplício garante que a empresária vai buscar o artilheiro. O Arsenal pagou 52 milhões de euros para tirar Gabriel do Manchester City. Recuperar esse investimento na fase atual será difícil para o clube inglês. E você, torcedor, o que acha da situação de Gabriel Jesus? Deixe sua opinião nos comentários.